funcionando sem restrições. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro e em Brasília. A Federação da Agricultura do Paraná deve apresentar já na próxima semana um recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, que autorizou a retomada do processo de demarcações de terras em Guaíra, no oeste aqui do estado. Os representantes da instituição já tinham informado que estavam estudando recorrer da liminar que foi expedida pelo magistrado há 2 semanas. Ontem à tarde, a instituição confirmou então que aguarda o fim do recesso judiciário para protocolar um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomam as atividades a partir da próxima terça, 6 de fevereiro. O ministro Edson Fachin expediu a medida cautelar dentro de uma petição apresentada no âmbito de uma ação de 2021, que pede a reparação pela violação de direitos humanos e de danos materiais e morais a povos indígenas. Na manifestação, o magistrado revogou todas as decisões que impedem a Fundação Nacional dos Povos Indígenas de dar andamento ao processo de demarcação da terra indígena Tecorraguaçu-Guavira, na região de Guaíra, no oeste do estado, até que a ação em questão tenha mérito julgado. A Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso Nacional se posicionou por meio de um comunicado, considerando preocupante a decisão de Fachin. A FPA ainda ressaltou que o ministro desconsiderou a lei do marco temporal aprovada pelo Congresso e que regula o procedimento de demarcações de terras indígenas. Ontem, o ministro Edson Fachin esteve em Curitiba. Ele participou da abertura do ano judiciário no Tribunal de Justiça do Paraná e ressaltou o trabalho da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, que está acompanhando esse conflito na cidade de Guaíra. Vamos ouvir agora um trecho do que Fachin falou. O importante neste tema, como nos demais temas, é, de um lado, sempre agir dentro da legalidade constitucional, daquilo que a Constituição prevê de proteção, quer da propriedade, quer das terras indígenas, e, em segundo lugar, eliminar qualquer forma de violência para solver esses conflitos. Por isso que nós determinamos a comissão de mediação, aqui no Paraná, presidida e de maneira extraordinária pelo desembargador Fernando Prazeres, que é um dos vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, que a comissão se dirigisse até o local. Já começou os trabalhos. Agora, em março, prevê-se um desdobramento desta mediação e, portanto, o que nós apostamos é na atuação desta comissão e nos resultados que ela pode trazer para que, com serenidade e firmeza, encontre-se uma solução para o conflito existente. A região de Guaíra, onde famílias indígenas estão, ainda não está demarcada e também registra conflitos constantes com agricultores. Os dois lados afirmam ter direito à área. Na segunda semana de janeiro, o batalhão de fronteira da PM resgatou um homem feito refém pelos integrantes da etnia Avá-Guarani. A ação foi uma represália a um ataque com disparos de armas de fogo que deixou 3 indígenas feridos. O atentado teria ocorrido durante uma cerimônia religiosa dos Guaranis. A previsão era de que representantes do governo do estado e o ministro Edson Fachin se reunissem na semana passada para discutir esse assunto em Brasília. Mas por causa de outros compromissos, esse encontro não aconteceu. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou ontem que a reunião com o magistrado em Brasília ainda não tem data para acontecer e que depende da agenda de Edson Fachin e também do governador para ser marcada. É importante que as autoridades de Brasília achem tempo na agenda, viu? A situação lá é complicada e pode escalar cada vez mais a violência. É importante aqui reforçar que já começam as chamadas narrativas, né? Principalmente do pessoal ali do lado dos indígenas. E é importante localizar quem são essas pessoas. Não são indígenas que vivem em Guaíra. Não são. São indígenas paraguaios. Quem está dizendo isso são os indígenas brasileiros. Tem lá o cacique, o nome dele é Inácio Martins, que representa a etnia Avá-Guarani. Ele diz: os índios brasileiros não têm problemas com demarcações. Índios paraguaios é que estão tomando essa decisão e levando tudo isso à frente. Segundo eles mesmos, os índios paraguaios, os índios brasileiros, os paraguaios vêm de ônibus aqui para fazer suas manifestações. Todos os dias há algum tipo de confronto lá em Guaíra. A coisa vai ficando cada vez pior. E daí começam as narrativas, né? O Ministério dos Povos Indígenas, ao invés de tomar o depoimento dos povos indígenas brasileiros, que é quem eles representam,
Não, já fala que há uma milícia rural privada e esse seria o grande problema, não seriam os paraguaios. Aí você vê ali as falas do secretário de Segurança Pública dizendo que policiais estão sendo atacados. Policiais. Eles já romperam a barreira de apenas ocupar a propriedade privada. Eles estão atacando policiais. Isso tudo não é de hoje. O prefeito de Guaíra, o Heraldo Trento, já alertava sobre esse problema, sobre esse risco, desde setembro do ano passado. Tudo começou em dezembro, a véspera ali do recesso do judiciário. E a Força Nacional estaria tentando atuar, meio sem saber o que fazer, porque a grande verdade é essa. A Força Nacional até está lá, mas não sabe como agir direito. Qual que é a orientação? É fazer a defesa do território brasileiro, custe o que custar? É só aguardar para ver o que vai dar? Só atuar em casos pontuais? É fazer de uma vez por todas, né, o que tem que ser feito? Porque Brasília fica ali, a semana passada não pôde, vamos ver essa semana agora que está entrando, e fica esse jogo de empurra-empurra, enquanto tem pessoas em Guaíra que estão com medo de trabalhar, tem comerciante que não está abrindo as portas em Guaíra, com medo. Tem pai de família, mãe de família, tem famílias inteiras que moram na cidade e também estão com medo, porque já passou há muito tempo de ser apenas um conflito rural. Não é. É um conflito que também é urbano. Você veja como a cidade inteira vem sendo envolvida. Há indígenas brasileiros que estão dizendo que eles também estão com medo, porque estão sendo ali vítimas, inclusive, de preconceito de algumas pessoas que moram na cidade, sem eles ter nada a ver com a história, porque, segundo eles, são índios paraguaios. Então essa situação só vai piorando, enquanto não se sentar, né, o judiciário, o legislativo, o executivo, em uma mesma mesa para resolver a situação, a coisa vai piorar. E até agora, nós já estamos com quase um mês de conflitos, um mês. Começou bem na véspera do Natal. Um mês de conflitos e ninguém tomou atitude nenhuma. Nesse caso, como em vários outros, o que todos nós esperamos, ou que é o natural de se esperar, no que a gente chama de um Estado democrático de direito, onde existe o império da lei, é que a lei fosse cumprida. Nesse caso, eu entendo a confusão da Força Nacional que o Mark relata aqui, mas seria o óbvio que eles seguissem a lei. O problema é que muitas vezes o nosso judiciário, muitas vezes os atores políticos responsáveis não seguem a lei. Porque o que diz a lei? Primeira coisa, que a propriedade privada tem que ser respeitada na nossa Constituição. Segundo, você tem uma lei aprovada, válida ainda no Congresso Nacional, que trata inclusive sobre como se dão esses processos de demarcação de terras. Além de tudo isso, você tem um ministério que trata da questão dos povos indígenas, que deveria cuidar, para além dessa questão de um debate raso, eles deveriam então, se existe uma demanda reprimida, se existe qualquer outra questão afetando os povos indígenas, propor algum tipo de política pública. Agora, incentivar, reforçar ali um conflito de nós contra eles, para trazer ali simplesmente uma narrativa política, não ajuda a resolver o problema. É fundamental que a gente cuide desse caso com muita atenção. A gente tem acompanhado e as agências internacionais, Mark e ouvintes, têm tratado dos riscos de conflito dentro da América Latina. E o risco principal aqui são justamente esses conflitos territoriais, em alguns momentos envolvendo o narcotráfico, em outros momentos envolvendo inclusive essas pequenas facções ou conflitos que se beneficiam sim de causas legítimas como a causa indígena, mas que no final defendem ali fronteiras mais porosas, justamente para que o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de cigarros consiga ali acontecer normalmente. Então, a atenção ela é requerida, mas as nossas autoridades seguem curtindo ali, felizes e contentes, as suas férias. 7h15. Repita.